Nós não podemos aceitar mais esta apropriação indébita daqueles que dizem representar o interesse público. A 6 de abril, toma crescimento pelo site do Sindicato dos Professores Universitários Federais da Bahia, do edital do que eles chamam de consulta, normas democráticas de consulta para reitor e vice-reitor, reitor e vice-reitora. Democrático é uma gozação que eles fazem, né? Na manipulação do termo. Porque se você lê as regras, e você pode acessar as regras acessando o site da PUB, sindicato, você vê que não há nada de democrático. Tenta-se instituir uma farsa nessa consulta. A comissão, formada por representantes dos sindicatos dos professores, do sindicato dos técnicos administrativos e do diretório central dos estudantes, cria uma regra draconiana, excludente e que simplesmente estabelece o retrocesso. Se não, vejamos. A comissão quer que a comunidade universitária, estudantes, professores e técnicos, vote durante os dias 24 e 25 de maio em urna física, urna de papel, em cédulas de papel. Isso simplesmente é um contrassenso nos dias atuais, quando os paladinos da defesa da democracia reivindicam a superioridade da tecnologia das urnas eletrônicas e dos sistemas digitais de votação, fato comum ocorrido na maioria das universidades federais que realizaram consulta nos últimos 2 anos. Consulta via digital, sem a necessidade do comparecimento presencial, porque isso seria você submeter as pessoas ao risco da pandemia, além também da desconfiança que se tem na manipulação dessas cédulas de papel. Há todo um movimento capitaneado até pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirmando a segurança das urnas eletrônicas. Algumas instituições, como o Ministério Público, por exemplo, na consulta que faz para indicar os 3 nomes dos procuradores, requisitam urnas dos tribunais eleitorais regionais, que cedem essas urnas. Além disso, recentemente tivemos consulta na Universidade Federal do Sul da Bahia e também na Unilab, consultas realizadas de modo virtual, sem a necessidade da presença das pessoas. E em um semestre atípico, em que o próprio Conselho Universitário da UFBA diz que as aulas são híbridas, ou seja, presenciais e virtuais, e uma parcela significativa de estudantes, de professores e técnicos estão trabalhando de casa, a comissão decreta de forma absurda que inscrição de chapa e votação tem que ser presencial. Pode, ministro Barroso. O próprio Ministério da Educação disponibiliza às universidades um sistema chamado SIGA, que é Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. E lá você pode encontrar uma aba, eleições. Algumas universidades, como a UFSB, utilizou esse sistema. É uma coisa muito simples, que o STI, quer dizer, a Superintendência de Tecnologia de Informação da UFBA, que é uma das melhores, disponibilizaria com a maior tranquilidade para as entidades que fazem parte da comissão da consulta. Há muito tempo, antes até da realidade pandêmica, alguns setores da universidade já realizam consultas ou escolha de dirigentes, por exemplo, ordenador do colegiado lá do pós-cultura, né, via eletrônica. Portanto, o que quer a comissão é institucionalizar uma farsa. Quem são os titulares
dessa comissão das normas democráticas de consulta, né? Representando o Sindicato dos Professores está um velho conhecido da sociedade baiana, o professor Joviniano Neto, que eu cito no primeiro livro meu, Cala a Boca Calabá, isso há mais de 30 anos, como um farsante, inclusive indicando-o como Joviniano Nato. Ele até me processou, ameaçou me processar à época, isso eu estou falando nos anos 80, quando eu deixo consignado o quanto de farsante existe na sua visão de democracia. Ele sempre alinhado a partidos como o PDT e outros partidos do gênero, não sei se PSB ou PCB, mas ele é um rato de sindicato. Está lá na direção ou em torno da direção do Sindicato dos Professores desde que esse sindicato foi fundado, eu acho que lá pelos anos 70, 80. Não larga o osso. O representante do Sindicato dos Servidores Técnicos, meu amigo mesmo, tenho muita consideração por ele, mas o sindicato, que tem parcela na gestão atual, do atual reitor, é comandado, não de agora, pelo PCdoB. Inclusive, tem participação nessa gestão que aí está. A sua grande liderança é a deputada federal Alice Portugal. Minha amiga também, Alice Portugal, minha querida amiga. E a representante do DCE, ela faz parte dentro do movimento estudantil de uma corrente liderada pelo deputado federal Valmir Assunção, do PT. Vê-se por aí que essa comissão está já de cara contaminada. Pior é que, sob o aspecto de ser consulta democrática à comunidade de estudantes, professores e técnicos administrativos, a comissão institui causas totalmente descabidas. O registro de chapas, por exemplo, deve também ser feito presencialmente. E vejam um calendário assodado. Das vezes anteriores de consulta, começava-se o edital em janeiro, em maio acontecia a consulta. Dessa vez não. A comissão foi instalada há pouco, divulga o edital, as normas, na data de 6 de abril e dá o prazo até 14 de abril para que as possíveis chapas se inscrevam fisicamente. Interessante é que na mesma tarde de publicação das esdrúxulas normas, uma chapa da situação já correu para se inscrever fisicamente lá, na sede da PUB, postando uma foto com abraçada a comissão, etc. Quer dizer, trata-se de normas, parece que fornadas, encomendadas pelo PAP absoluto, né? Pelo PAP soberano que está no comando e aqueles seus aliados. Eu me sinto no direito de levantar a suspeita de que essa tentativa de institucionalizar a farsa já estava adredemente concertada, organizada entre os mesmos de sempre, que têm a universidade como coisa privada sua, não pública. Há uma total incompatibilidade no que diz alguns artigos dessas normas democráticas, né? O artigo 1º, o artigo 6º e o artigo 7º, se conflita frontalmente com o artigo 35º das normas. Porque o que faz? Eles tentam instituir uma impostura, dizendo que trata-se de uma consulta democrática, e lá pelo artigo 35º, eles escondem uma surrupiagem. Ou seja, sendo uma mera consulta, e o resultado da consulta deverá ser encaminhada ao colégio eleitoral, que é conformado pelos conselhos da Universidade Federal da Bahia, eles dizem o seguinte, que da consulta sairá uma chapa vencedora, quando o mais democrático seria fazer uma lista classificatória, ou seja, as chapas que concorreram
elas se classificaram em tais lugares. E isso é que deve ser encaminhado à análise do Conselho Universitário, que reúne-se em junho e que deverá tomar a decisão. Outra coisa, no calendário publicado pela comissão, não há espaço para debates entre as possíveis chapas. É a primeira vez na história que isso acontece. Não há espaço. Eu lembro até que na eleição anterior só tinha uma chapa. Mesmo assim, o reitor, que já era reitor e continua reitor, ele se apresentou em debates públicos nas instituições. Dessa vez não. Eliminam-se os debates. Por quê? A sociedade que com seus impostos sustenta a universidade pública brasileira não mais tolera esse tipo de artimanhas, né? Em nome da defesa da democracia, em verdade, o que se faz é tentar cacifar os que aí estão comandando a universidade de forma que torna refém desses grupos de mando.